Preparado? Isso. Página 24 do seu livro de história. Olha que bacana. Lugares, pessoas e saberes, a gente falou. Lembra? Que cada lugar tem uma história, tem um saber, algo que a gente leva, que a gente guarda. Semana passada a gente falou de como é a cidade em que a gente vive. Lembra que eu mandei vocês tirarem a foto? Quem não mandou ainda, manda da sua janela. Como é o seu bairro, como é a cidade que você vive. E hoje a gente vai falar sobre os ensinamentos. Desses lugares que a gente vive, a gente sempre leva alguma coisa. Vamos aprender? Olha só. Por falar em convivência, desde o nascimento passamos a conviver com as pessoas. No início, ainda bebês, o convívio acontece em casa, com a família. Esse convívio é fundamental para a nossa sobrevivência. Lembra lá que com a mamãe e o papai a gente foi cuidado? Então, pois dependemos desses cuidados todos os dias. Mas tão importantes cuidados que garantem a nossa sobrevivência são os ensinamentos que recebemos desde pequenos. Olha só. Nossa família, cada retrato, cada pedacinho da nossa história tem algo para nos ensinar, não é mesmo? A gente aprende. Esses são os ensinamentos da nossa família. A família que aprendemos. É na família que aprendemos, por exemplo, hábitos de higiene. Lembra como lavar as mãos? Que garantem nossa saúde. Aprendemos pela primeira vez a diferença entre certo e errado. E esse conjunto de ensinamentos, ele é chamado de princípios morais. Olha só, tudo que a gente aprende na nossa família de certo e errado, a gente chama de princípios morais. Guarda a dica que isso é assunto importante. Mas temos também os ensinamentos da igreja. Tem um lugar muito especial na nossa vida que é a igreja. Quem vai à igreja, quem não vai à igreja, às vezes vai em outro tipo de comunidade. E lá você aprende algo muito importante. Nela as pessoas têm a oportunidade de conhecer mais sobre Deus, sobre o Criador. As pessoas tomam conhecimento dessa verdade e começam a viver com base nessa palavra. E nós chamamos a igreja de família da fé. Olha que bacana. E essa família ela nos ensina muito sobre a nossa vida, todos os dias. Olha que legal. Você tem uma comunidade religiosa diferente? Não tem problema não. A gente está aqui para compartilhar. Somos diferentes, mas estamos todos nesse mundo e o nosso Criador nos fez, não é verdade? Que bom que você tem companhia nessa caminhada. A igreja é essa companhia na nossa caminhada. Muitas vezes a gente vai ouvir algumas coisas, alguns erros, alguns acertos, mas vamos lembrar que toda igreja, toda comunidade é feita de pessoas, certo? E pessoas como nós têm defeitos, têm qualidades, mas o importante é que não estamos sozinhos, tá bom? Ler essa parte é muito bacana. E olha só, tem um outro ensinamento, um outro lugar que ele é muito valioso. A gente chama de escola. E hoje nossa escola está diferente, olha que interessante, a gente está em casa, mas a escola ela continua na nossa vida. Olha como a escola é valiosa, como a escola é importante. Na escola nós aprendemos a ser cidadãos, nós conhecemos as histórias, os conhecimentos que o mundo, que a gente sabe que a humanidade desde que existiu começou a construir, a escrever, e a gente começa a aprender tudo isso. E aonde que a gente aprende? Na escola. Olha que bacana. Aprendemos a inclusão, a respeitar o outro, a conhecer o diferente, não é bacana? Olha só. Então, hoje, a nossa tarefinha de história, você vai ler da página 28 até a 34, tá bom? Olha só. Tem algo aqui que vocês já estão vendo amarelinho, né? Mas espera aí que eu vou dar pro final, tá bom? Espera aí que Tia Dini já volta. Muito bem, pessoal. Voltando aqui a nossa aula, vamos prestar bastante atenção. Tia Dini quer que você guarde esse conhecimento. Vamos entender que temos 3 lugares que vamos aprender hoje, onde nós aprendemos ensinamentos importantes. A família, a igreja ou comunidade religiosa e a escola.
Na família, nós vamos aprender o quê? Os nossos princípios morais. Esses princípios morais de certo e errado nós chamamos de valores, certo, pessoal? Na igreja ou comunidade religiosa, nós vamos ampliar isso que a nossa família nos ensina, mas primeiro a gente aprende em casa, tá certo? E vamos aprender mais sobre Deus, o nosso Criador. E sabendo sobre Deus, a gente entende que Ele, olha só, Ele está em tudo que existe, tudo foi feito por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez, não é verdade? Então Deus se revela para nós através da criação, de tudo que é feito. E isso nós chamamos de quê? De revelação na criação. E esse conhecimento de Deus, a gente aprende através de quê? Das artes, das ciências, da geografia, da física, da história. Tudo isso vocês vão conhecer aonde? Na escola. Então, olha só, a gente aprende sobre Deus, o certo e errado na família, a gente amplia esse conhecimento na nossa comunidade religiosa, na igreja também. E também aprendemos o quê? Na escola. A escola ensina muito sobre Deus. Tudo que existe, que as pessoas estudam, vai revelar um pouquinho desse Deus tão grande que a gente conhece. Lembra que a gente estudou sobre as diferenças do calor, do sol, nos materiais lá na Janela da Aventura, em ciências? Lembra disso? Pois é. Isso é saber que quem fez o sol? Ah, exatamente. E se Deus fez o sol, Ele também nos deu capacidade para criar outros materiais e perceber como essa luz ela vai interferir na nossa vida. Ontem vocês estudaram sobre os seres vivos, não foi isso em ciências? Muito bem. E qual a interferência que o sol tem lá nos seres vivos? Será que a gente conseguiria viver sem o sol? Impossível, porque o Senhor fez tudo perfeito para nós. E isso é maravilhoso. Você consegue imaginar? Quem estiver aí pensando ou assistindo essa aula comigo, pense aí um pouco. Seria possível a Terra estar no lugar tão perfeito, exatamente próximo ao Sol? Nem para mais, nem para menos? Será que isso foi acaso? Fala, ó, mamãe e papai, não foi acaso não. Alguém pensou nisso. E essa pessoa nós chamamos de Deus, Senhor. Amém? Olha só, fica essa dica, porque tem gente que fica assim, foi tudo acontecendo. Não, tudo tem uma ordem, tudo é lindo. E quando a gente estuda ciências, geografia, história, a gente começa a ver esse cuidado desse Criador em tudo, a gente fica maravilhado. Gostaram da aula de hoje? Olha, fica aí que tem muito mais. Até daqui a pouco. Pronto, pessoal? Olha que bacana. Hoje a tarefinha tá bem fácil. Vocês vão responder aí, ó. Aqui, isso. Vão voltar a página, certo? Página 35, tá certo? A gente vai responder. Confirma aí se você fez a página 36, tá bom? E a 37. E hoje a nossa tarefinha é essa aqui, ó. 37, hein? Quem não fez ainda, confere aí. Hoje é o dia de fazer, tá bom? Mas antes da gente fazer a tarefinha, olha aí no livro. Que coisa bacana. Não tem a parte importante no amarelo? Eu amo amarelo, né? Vocês também? Olha só. Que legal que o nosso autor escreveu aqui. O desejo de conhecer é uma característica exclusiva dos seres humanos. Sabia disso? Querer saber como é que acontece, o que faz, por quê, como. Lembra das perguntas de português? Isso acontece porque fomos criados, sabe como? A semelhança de Deus. Olha só, a gente não fez do acaso, não. Deus nos fez como Ele para pensar. Deus não fez robôs, vamos lembrar disso? Isso, porém, diferentemente dele, somos iluminados e não nascemos sabendo tudo. Não é verdade? É por meio dos relacionamentos em casa, na igreja e na escola, podemos conhecer mais a respeito da verdade de Deus revelada nas Escrituras e em toda a criação. Que maravilha! Um cheiro, até a próxima aula que a gente já vai aí no cantinho. Não deixa não, pula para o próximo vídeo que é GPS.